Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família. Independente da gravidade dos problemas que você esteja passando, eu quero que você entenda que, além do entendimento ou da capacidade humana, está a ação e o poder de Deus. Aqui em estúdio eu tenho comigo hoje a dona? Célia. A dona Célia. Dona Célia, a senhora passou muitos problemas na vida, dificuldades. Foi uma pessoa depressiva? Sim, pastor. Eu passei um período extremamente difícil na minha vida. Tive depressão nessa altura. Os problemas foram a vários níveis. A nível familiar, a nível profissional, a nível de saúde. O meu marido eu fiquei doente, caí à cama. O meu marido simultaneamente ficou desempregado. A minha filha, que não tinha problemas na escola, começou a ter problemas na escola e, portanto, foram situações que se foram avolumando cada vez mais e a situação ficou insustentável. Eu costumo sempre dizer que quando há um mal espiritual na vida da pessoa, os problemas não se resolvem com o passar do tempo. Não. Pelo contrário, eles vão se avolumando, eles vão se tornando como o efeito bola de neve. A senhora se sentia assim? Sentia, porque o primeiro problema que aconteceu foi comigo, foi com a minha saúde. E eu fiquei em casa, entrei de atestado médico, porque não conseguia trabalhar. Simultaneamente, o meu marido fica desempregado e a minha filha começa a ter graves problemas na escola. Portanto, isto foi, não é, uma brecha, foi como se abrisse uma brecha na minha vida e eu olhava para todos os lados e não conseguia perceber o que é que estava a acontecer, mas o que estava a acontecer não era bom. E durou, e prolongou-se no tempo. Prolongou-se literalmente falando, mas quando a pessoa está assim também, parece que um dia, uma hora se torna maior, né? É mais difícil passar o tempo. Sim. A espera se torna algo angustiante. Sim. Né? É como aquela pessoa que tenta dormir, talvez você tenha tido esse problema, você tenta dormir nas noites, você rola para um lado, para o outro, e você está assim, ó. A senhora se sentia assim? Sim, eu sentia-me... Acorrentada? Eu sentia-me prisioneira da situação, porque eu fiz muitos exames médicos, fiz muitas consultas, e os médicos, à medida que o tempo ia passando, a minha esperança estava sempre, não é? De que haveria um exame, haveria uma consulta em que os médicos me diriam o que a senhora tem é isto, o que a senhora tem é aquilo, e eu achava que era uma questão de tomar um remédio, fazer uma terapia, que eu iria resolver a situação e que iria voltar à minha vida normal. E isso não acontecia. O que acontecia é que eu fazia as consultas, fazia os exames, alguns deles bastante dolorosos, e quando depois ia à consulta, receber o resultado, o médico olhava para mim e dizia: olha, nós não sabemos o que é que a senhora tem, está tudo bem. Não estava tudo bem, não? Não estava. Eu, os primeiros 6 meses, eu ainda conseguia conviver com isso. Depois, não é? Eu olhava para o tempo passava, os médicos diziam-me sempre a mesma coisa: está tudo bem, está tudo bem. Não sabemos o que é que a senhora tem, mas está tudo bem. E eu dizia: não, ó doutor, não me diga que está tudo bem, porque não está, porque se estivesse tudo bem, eu estaria a trabalhar, eu estaria a fazer a minha vida normal, e não é isso que acontece. Eu estou na cama, literalmente, não consigo trabalhar, não consigo fazer a minha vida, nem a minha vida familiar, nem a minha vida doméstica, não consigo fazer nada. Quer dizer, comprometeu toda a sua vida. Sim. É isso aqui, ó. Coloca, por favor, o versículo bíblico. Nós estamos, nesta semana, em 7 dias de orações. Nós estamos intercedendo por pessoas que estão, como estava a Célia, aprisionada a um problema, diante do qual ela não consegue se ver livre. São 7 dias ininterruptos de oração. E diz assim o texto bíblico, olha só. Vamos ler. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Daqui a pouquinho, a dona Célia vai falar quais foram as experiências que ela teve com o poder da oração. A dona Célia, ela vai falar quais foram as respostas que ela teve. E aí Pedro estava na prisão e diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Quer dizer, ele estava atado de pés e mãos. Como a senhora se sentia
Completamente. Quer dizer, presa aos problemas, sem ter como se mover para um lado ou para o outro. Quer dizer, tinha dois soldados ao lado de Pedro, né? Com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Parecia até que o apóstolo Pedro era um criminoso muito perigoso, porque ele estava ali totalmente aprisionado. E aí diz assim, resposta da oração, fruto da oração diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu-lhe uma luz na prisão. Foi o que aconteceu também na vida da dona Célia. É verdade. Deus fez resplandecer uma luz na vida dela. Deus fez com que o anjo dele, Deus enviou uma resposta, uma solução, quer dizer, uma luz. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu-lhe uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Você que está assim, ó, vai cair das suas mãos todas as cadeias que lhe têm aprisionado. Você é livre, você não está numa prisão física, mas você está na prisão da depressão. Você está na prisão dessa doença, que talvez com a dona Célia não descobre a causa do problema. E você se sente prisioneiro, onde os próprios médicos já não sabem o que dizer. Porque você está aí preso. Nós temos uma solução para você. Você vai ligar agora para o nosso programa. Nós vamos colocar o seu nome nestes 7 dias de oração. São 7 dias de oração que nós estamos desde domingo. E Deus vai te enviar uma resposta. Deus vai fazer acontecer alguma coisa que esta solução, esta porta aberta que você precisa, sabe, essa mudança que você quer que aconteça, ela vai acontecer, porque Deus é o mesmo. E nós estamos mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo orando, dia e noite. Tem pessoas orando, nesse momento tem pessoas orando. Daqui a pouco terão pessoas orando, porque domingo agora vai ser o grande domingo da resposta. E para você se incluir, você não tem que pagar nada. Basta você ligar agora e se incluir nesta oração. 21-836-8008. Se você ligar agora, tem pastores preparados para lhe atender. Você também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, o 91-861-7038. Pastor Jonas já está aí. Bom dia, Pastor Jonas. As pessoas têm ligado? Bom dia, Pastor Pedro. Tem muitas pessoas que têm ligado, temos pessoas que ligam a todos os horários. E agora nós estamos aqui, como o senhor já bem disse, prontos para atendê-las e orientá-las. Eu gostava aqui de compartilhar o que o senhor Luiz aqui de Lisboa diz. Ele tem cadeias na vida familiar. A família dele tem estado presa com problemas de pais, presas com problemas porque as pessoas não se entendem. A partir desse momento não se sabe mais o que fazer e tudo que se diz cria um problema. Já ligou, foi orientado. Também tem aqui, Pastor Pedro, a senhora Célia, lá de Odivelas, que ela tem estado acorrentada a doenças, problemas de saúde constantes. Uma hora um problema se resolve, logo aparece outro. Foi orientada, reagindo, também vai ser curada, vai testemunhar isso. E temos a senhora Anabela aqui de Lisboa também, só que o problema já não é diretamente com ela, é um familiar preso nos vícios. E se você também tem estado acorrentado com problemas, ou talvez alguém da sua família acorrentado a problemas, e você quer ajuda, você quer se levantar, nós estamos aqui prontos para lhe ajudar. 218-368-008. Pastor Pedro. Está aí a oportunidade para você ligar a partir desse momento. Liga agora. Talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque são muitas ligações, são muitas chamadas, mas eu gostava que você que não ligou ainda, se você já ligou na segunda, na terça, então não há necessidade de você ligar novamente, porque o seu nome já está nos 7 dias de oração. E aí você vai estar dando oportunidade para outra pessoa ligar. Não liga novamente. Mas você que não ligou ainda, está passando um problema, está se sentindo preso nessa situação, Deus vai enviar uma resposta, Deus vai fazer acontecer um milagre. Essas cadeias, essas correntes vão cair das suas mãos e Deus, Ele vai libertar a sua vida. Dona Célia, eu vou colocar uma matéria agora. Eu queria que a senhora acompanhasse com atenção para nos dizer em que a senhora se identifica. Tem aumentado a venda dos antidepressivos? Não sei se a senhora tomou antidepressivo, chegou a tomar? Tomava muitos comprimidos. Atualmente eu não tomo. Atualmente eu não tomo. Não, mas tomava para quê? Era para... Eu tomava
porque eu tinha muitas dores nas articulações, tinha muitas dores musculares, não dormia e, portanto, estava medicada e tinha depois também tomava o Prozac para me dar outro alento, para me puxar para cima. Portanto, esse era o antidepressivo que eu tomava. Atualmente não tomo. O Prozac é conhecido. Sim, o Prozac é conhecido. Muitas pessoas recorrem a esses medicamentos e, infelizmente, são tratamentos que, na maioria das vezes, é um paliativo. Os próprios médicos, a maioria das pessoas que eu tenho entrevistado, afirmam, não sei se aconteceu com a senhora, que é um problema crônico, reativo, de altos e baixos, onde a pessoa ela fica melhor um tempo, depois volta, mas nós temos provado aqui que há cura definitiva. E se você tem dependido de remédios, você pode ter certeza, Deus pode libertar a sua vida. Os números são alarmantes e dão conta do quão perigosas são as doenças mentais. De ano para ano, aumentam os pedidos de ajuda, assim como o consumo de calmantes e antidepressivos para atenuar as perturbações associadas às doenças mentais. O dia até pode estar agradável, a vida até pode correr bem. Tem saúde, uma boa família, um bom trabalho, mas mesmo assim a vida parece não fazer sentido. Você conhece alguém assim? Pode ser a habitual dor de cabeça, a sensação de angústia constante, a irritabilidade no trânsito, noites mal dormidas, taquicardias, sensação de morte, falta de apetite constante. Para todos estes sintomas existem medicamentos e quase todos servem para aliviar os sintomas mentais associados. Diminuem o sofrimento através de processos químicos que funcionam para trazer algum bem-estar e alguma anestesia perante o problema, de forma a que a pessoa possa estar no dia-a-dia. Mas os dados do Infarmed mostram que os portugueses estão cada vez mais dependentes de ansiolíticos e de antidepressivos para levarem uma vida normal, e os números são verdadeiramente assustadores. No que diz respeito aos medicamentos para acalmar e para dormir, a venda ascende aos 10 milhões ao ano, o que significa que existem 2 milhões de portugueses que consomem pelo menos uma embalagem de calmantes para a ansiedade e para a insónia. Já no que diz respeito aos medicamentos antidepressivos, que só podem mesmo ser receitados por médicos, as vendas ascendem aos 8 milhões de embalagens ao ano, o que significa que 1/3 da população portuguesa depende de antipsicóticos para levar uma vida normal. Tomei ansiolíticos e tomei antidepressivos. Por algum motivo em especial foram receitados pelo médico? Receitados pelo médico, sim. Conhece alguém que já tenha tomado ou que recorra a calmantes para ultrapassar algum problema? Sim, conheço algumas pessoas que já tomaram, conheço outras que já foram libertas disso, mas conheço sim pessoas que tomam. Tenho uma irmã que sim, que toma. Com frequência ou não? De vez em quando. E porquê é que acha que as pessoas recorrem a esse tipo de medicação? É o stress da vida. É o stress da vida e pronto. E as pessoas não aguentam, não é? E têm que se valer de alguma coisa. Vão ao médico e é receitado pelo médico, claro. Foi numa situação pontual. Portanto, foi receitado, tomei durante um X tempo, depois melhorei e deixei de tomar, não é? Porquê é que acha que as pessoas recorrem a esse tipo de medicamento? Também pelo stress, pelo dia-a-dia e também por influência, se calhar, de acharem que um comprimido vai aliviar um problema que não vai, aliás, vai aliviar, mas não vai tirar o problema de raiz, e então muitos acabam por se viciar e recorrer a, como é que é dizer? A usar aquilo como escape, talvez. Exatamente, a usar como escape e não ir à solução do problema. Porque acho que se formos à solução do problema, se pode cortar o problema pela raiz e não se é preciso tanto usar esses métodos e que só fazem mal. Ao fim do cabo são drogas que não fazem bem a nada do nosso corpo. E acha que isso ajuda a ultrapassar o stress ou o stress continua lá depois de passar o efeito da medicação?
Quer dizer, acho que não vai ajudar muito, não é? Porque é no momento. Ao outro dia o problema está lá na mesma. Mas pronto, sempre descansa um bocadinho. Mas os dados vão mais além e mostram que 70% dos consumidores destes medicamentos são mulheres e a maioria deles situa-se entre os 55 e os 79 anos. Um cenário que se tem vindo a agravar desde 2012 e que mostra o estado psicológico e emocional dos portugueses que dependem cada vez mais de sedativos, ansiolíticos e hipnóticos para lidar com o dia-a-dia. Está aí. Se você está inserido entre essas pessoas que dependem desses remédios ou tem um familiar, eu pediria que você ligasse agora para o programa. Eu vou provar com todas as palavras para você que a cura. E você vai estar incluído nas nossas orações. Estamos fazendo, como você vê ali, 7 dias de orações contínuas. Estamos orando, pedindo a Deus, porque este domingo agora vai ser o domingo da quebra das algemas, da libertação de todas as cadeias. Pedro estava preso na prisão e Deus mandou um anjo com uma luz que o libertou de lá. E Deus vai libertar a sua vida. 21-836-8008. Você vai ter a sua vida iluminada por Deus. Dona Célia, a senhora estava nos contando algumas coisas que é muito preocupante, porque a senhora fazia exames e os médicos não descobriam nada. Não descobriam. Os sintomas assim, mais graves que a senhora teve, os momentos mais difíceis, foi o quê? A minha situação começou com uma dor nas costas, uma dor insuportável, que não me deixava descansar, nem de dia, nem de noite. Eu não estava bem de pé, deitada, não conseguia conduzir, trabalhava com sacrifício, eu sou professora, trabalhava com miúdos, continuamente, o dia inteiro, e era complicado eu gerir o meu mal-estar físico com toda a exigência da minha profissão. Foi quando eu fui ao médico, portanto eu não suportava, a dor não me largava e eu não suportava. Fiz muitas coisas, fiz fisioterapia, fiz mesoterapia, procurei o alívio para aquele sofrimento. E a partir daí foi-se degradando. Eu comecei a sofrer dores articulares muito fortes. Comecei a ter quebras de força nas pernas, portanto depois passou para a parte muscular, até que eu deixei de andar. Portanto, eu não sentia segurança, porque tinha a sensação de que a qualquer momento eu caía, deixei de sair, deixei de conduzir, fiquei em casa, só saía acompanhada, só saía para ir fazer as consultas médicas e os exames, na maior parte do tempo eu estava deitada porque eu precisava de encontrar uma posição que me desse algum conforto a nível muscular também, porque eu também tinha muitas dores musculares. Mas deixou de andar há quanto tempo? 3 meses, talvez. Eu mesmo em casa, para me poder deslocar, por exemplo, do meu quarto para a casa de banho ou do quarto para a cozinha, tinha que ser apoiada na parede, agarrava-me aos móveis e com muita dificuldade. E ficava muito cansada e passava os dias nisto, pastor. Portanto, eu na deslocação da cozinha, para o quarto, do quarto para a casa de banho. Para a casa de banho. Por exemplo, eu ia tomar banho, conseguia tomar banho, mas depois, por exemplo, já não me conseguia secar nem vestir. Mas fisicamente estava bem, os médicos confirmavam que estava tudo bem. Estava tudo bem. Eu fui estudada até à medula. Todos os seus problemas ninguém entendia? Ninguém entendia. Eu fui você estudada pensava, até Célia? à medula. Eu até uma determinada fase desta minha situação, eu depositei toda a minha esperança nos médicos e na medicina, não é? E todas as vezes que eu ia fazer exames e que depois ia às consultas, eu ia na esperança, eu ia na viagem e dizia ao meu marido, vais ver que é hoje que eu vou ter o diagnóstico, é hoje que eles me vão dizer, olha, o que a senhora tem é isto, e vamos fazer isto, e vai tomar este comprimido, e vai fazer aquela injeção, e isto vai passar, eu vou voltar à minha vida normal. E depois era uma desilusão, porque eu chegava lá, os médicos viam os exames e diziam, olha, a senhora está bem, está tudo bem, os exames estão normais, não há aqui problema nenhum. E isto foi-se arrastando no tempo, até que eu comecei a ouvir os médicos dizerem, olha, nós não sabemos o que é que a senhora tem,
Vamos ter que começar a fazer tudo outra vez, porque já fez este exame há 6 meses ou há 7 meses, entretanto até pode ser que tenha evoluído alguma coisa ou que tenha aparecido alguma coisa que nós ainda não tínhamos diagnosticado. Então vamos voltar ao princípio, vamos estudar tudo outra vez e era este o cenário. A senhora tinha tudo no fundo para continuar com a vida normal, inclusive fisicamente constava que estava bem. Exatamente, mas não estava. Tudo ficou comprometido, quer dizer... Eu estava prisioneira daquela situação. Não só 3 meses, mas... Foi 1 ano e meio. 1 ano e meio parada. 1 ano e meio. O casamento, com certeza... Com problemas. Problemas? Com Porque problemas. a senhora não consegue nem limpar uma casa. Não. Nem cuidar... A senhora tem filhos? Quantos filhos? Tenho uma filha. Uma filha. Não conseguia correr a cuidar da filha? Não. Quer dizer, parou também a vida do marido? Parou também a vida com o marido, sim. E com todos os problemas que isso trouxe. O marido também teve problema profissional por sua causa? O meu marido esteve... Eu senti-me muito mal na escola, ao subir a escada. Senti-me muito mal. Entrei de baixa imediatamente, em janeiro, e o meu marido entrou no desemprego em janeiro. Portanto, ou seja, eu fui para cá, eu adoeci e o meu marido simultaneamente ficou desempregado. E curiosamente, eu estive 1 ano e meio de baixa e o meu marido fez 1 ano e meio, o primeiro módulo de desemprego que ele fez teve precisamente a duração da minha baixa. Estivemos 1 ano e meio os dois, eu nesta situação e o meu marido desempregado. O que comprometeu também financeiramente. Claro. Quer dizer... Claro, porque eu gastava muito dinheiro em consultas, em exames, obviamente. Está vendo aí, de uma hora para outra, a vida da pessoa vira de pernas para o ar. De repente é assim que está a sua vida. Com toda a esperança, com toda a expectativa, em todas as portas que você bateu, como ela falou. Exatamente. Fez isso, fez aquilo, fez exame, fez vários tratamentos de fisioterapia, remédio, comprimido. É verdade. A senhora tomava quantos comprimidos por dia? 8. 8 comprimidos? Sim. Sem saber para que estava tomando? Exato. Porque não tinha um diagnóstico? Não tinha um diagnóstico. É como que quase que, me perdoe os médicos se eu estiver errado, porque eu sou ignorante nesse aspecto, e a gente tem todo o respeito com a medicina, porque graças a Deus ajudam e salvam tantas vidas e está cada vez mais de parabéns, não é isso que está em questão, mas reconhecemos que há um limite humano, que há um limite para a medicina, que há problemas que transcendem o entendimento e a capacidade humana, porque se trata de problemas espirituais, então não está aqui em questão a medicina. Me perdoem os médicos, mas é quase que a sorte. Sim. Né? Os sintomas são estes, os problemas devem ser estes, mas não há um diagnóstico exato, quer dizer. Não há. Eu fiz inclusive, quando eu digo que fui estudada até a medula, eu fiz inclusive uma punção à medula, portanto eles foram até aí, portanto eu fui literalmente estudada, aliás eles diziam que eu era um caso de estudo e portanto eu fiz quase todas as especialidades, desde cardiologia, pneumologia, reumatologia, hematologia, porque a nível articular, o que o reumatologista, por exemplo, me dizia é que eu tinha que fazer o estudo da medula para podermos, por exemplo, despistar a hipótese do cancro ósseo. Portanto, eles achavam que eu podia ter um tumor ósseo. E então eu fui fazer aquela punção, eu sabia para que é que ia fazer aquela punção. E a punção estava normal, estava bem, eu não tinha cancro ósseo. Agora, a questão é que eu não conseguia viver com as dores articulares que tinha. Eu queria, por exemplo, fazer uma sopa, lembro-me que às vezes eu até ia à cozinha e até queria fazer uma sopa. Eu queria fazer uma sopa para a minha família. E isso chegou a acontecer. E as dores que tinha nas mãos, e eram dores difusas pelo corpo todo, eu, por exemplo, não conseguia descascar a batata, eu não conseguia descascar a cenoura. E então telefonava à minha mãe e dizia: mãe, vem cá à minha casa, eu estou aqui, quero fazer uma sopa, mas eu não sou capaz. Vem cá fazer a sopa. Quer dizer, e isso também afetou diretamente toda a família, né? Toda a família. Quer dizer, a mãe entrava em desespero. Porque... A minha mãe chorava muito, não chorava ao pé de mim. O meu marido chorava, não chorava ao pé de mim. A minha filha chorava, os meus pais choravam. Era uma preocupação, não era na minha presença, mas eu percebia que eles estavam preocupados. Porque depois eu fiz uma fase e foi nessa fase que eu compreendi que eu tinha que talvez procurar
não era na medicina, eu tinha talvez que procurar outra saída, e foi aí que eu compreendi. Eu depois fiz uma fase em que eu de manhã levantava-me, fazia a minha higiene, tomava o meu pequeno almoço e ia para a sala. E eu não abria as portadas e eu estava um dia inteiro ali, porque eu também não tinha força para mais. Portanto, eu cansava-me, a energia que eu tinha naquela altura chegava para isso, para fazer a minha higiene, vir até à cozinha, fazia a minha refeição de manhã e depois eu ia deitar-me porque eu estava cansada. E eu estava um dia inteiro, de olhos fechados, num estado que eu posso dizer de semi-consciência. Eu não estava a dormir, nem estava acordada. E eu passei alguns meses nesta situação. Como é que você tomou conhecimento da Igreja Universal? Eu tomei conhecimento através de um casal amigo da minha mãe. Portanto, a pessoa que me convidou era colega de trabalho da minha mãe. E ela desabafava muito com ele e contava-lhe como é que era o meu dia-a-dia. E ele já frequentava. E ele dizia para a minha mãe, ela pode ir aos médicos se quiser, pode fazer os exames que os médicos mandarem, eles nunca lhe vão achar nada, ela está bem. O que ela tem é espiritual. O que ela tem é espiritual. Faço o convite, se ela não quiser ir, eu levo-a, mas eu levo-a à igreja e vai ver que ela vai tratar-se e que as coisas vão ser diferentes. A minha mãe começou a falar comigo sobre isso. Mas eu nessa fase ainda estava eu estava a aguardar, eu tinha feito uma série de exames e estava a aguardar o resultado daqueles exames. Então eu fiz a consulta e o médico voltou a dizer-me a mesma coisa, está tudo bem, mas eu não estava bem. E o que é que aconteceu? Eu esgotei a minha baixa de 1 ano e meio, voltei à escola, fiz algum tempo de serviço sem alunos, porque voltei na altura do verão, portanto não foi complicado para mim e, portanto, fiz serviços moderados. Quando me sentia cansada, descansava, sentava-me um bocadinho, estava por ali. Depois, em setembro, eu voltei, só que passado 15 dias eu estava na cama outra vez. E foi aí que eu comecei a perceber. Eu voltei ao médico, porque o problema eram as pernas outra vez, eu não conseguia subir as escadas e não conseguia conduzir. Você tomou conhecimento da igreja, mas não foi logo? Não fui logo. E quando é que você realmente decidiu ir? Eu decidi ir depois de ter caído à cama novamente. Okay. E depois fiz a consulta, aqui em Lisboa, quando a médica me disse, olha, vamos ter que voltar ao princípio, vamos ter que fazer tudo outra vez. E eu não disse nada à médica, despedi-me dela, mas eu tomei a minha decisão. Eu disse para mim própria, não, eu não vou passar por tudo outra vez, eu não tenho nada a perder. Então eu vou aceitar. E vou. O que é que acontecia? Portanto, esse amigo da minha mãe dizia, ela tem que ir numa reunião de sexta-feira, porque é a reunião da libertação. E é o melhor dia para ela ir, é o melhor dia para ela entrar e para a ajudarem. Então eu disse-lhe que sim. Eu disse à minha mãe, olha, diz que eu na sexta-feira eu vou. Então, nessa sexta-feira, eu todo o dia gemi com dores. Todo o dia. Eu não mexia. Parece que piorou. Piorei. Tudo para impedir de você ir. Exatamente. Mas, de forma mais resumida, você veio para a igreja. Eu vim, entrei numa sexta-feira, precisei que esse casal me fosse buscar a casa. Sim. As primeiras vezes que entrei, que fui no carro deles, entrei e não voltei a sair. Eu fui muito ajudada. Você viu resultados logo? Vi logo na minha saúde. Vi logo na minha saúde. Porque eu, 15 dias depois, portanto, 2 reuniões de sexta-feira depois, eu liguei, agradeci a disponibilidade, mas eu disse, mas eu hoje já me sinto bem, eu hoje já vou levar o meu carro. Portanto, eu já tinha confiança para conduzir. O que foi uma grande superação. Exatamente. Em 15 dias, né? E voltei à escola. E voltei às minhas aulas e voltei a fazer o meu dia-a-dia. 15 dias depois? 15 dias depois. Aliás, 2 vezes que você foi na igreja, sim. Não é 15 dias. Não, foram duas reuniões. Sim, você foi numa reunião, noutra reunião, e aquelas impossibilidades todas que já estavam consigo há quase 2 anos, desapareceram. Desapareceram. A partir daí, o que mudou na sua vida? Tudo, pastor.
Eu depois comecei a fazer as correntes de segunda-feira, pelo meu marido. Eu tinha e tenho uma situação profissional estável, porque eu trabalho, a minha escola é a 1 minuto da minha casa, portanto, e tenho uma profissão estável, embora eu na altura pensasse que não me serve de nada, porque eu não consigo trabalhar. Fiz corrente financeira por ele, fui para as conquistas financeiras. E o meu marido, isto foi em novembro, e o meu marido em janeiro arranjou emprego. E a partir daí, portanto, ele tem mudado, já mudou de empresa, mas sempre para melhor, sempre com melhores condições. Eu voltei à minha vida normal. Atualmente desempenho um cargo de estrutura intermédia no agrupamento de escolas onde trabalho, é um cargo de responsabilidade, mas também de reconhecimento pelas minhas capacidades. A desarmonia familiar que existia entre nós foi embora. Nós somos uma família feliz, com sentido de humor, unida, e eu libertei-me de uma insónia. Libertei-me da minha insónia de 10 anos. Há 10 anos que eu tomava um comprimidinho muito pequenino todas as noites para dormir. Eu fiz uma corrente à sexta-feira, fiz o caminho da luz, e eu determinei ali que eu não voltaria a tomar aquele comprimido para dormir. Hoje? E eu durmo maravilhosamente. Maravilhosamente. É aquele sono que me dá prazer, porque é um sono natural, que me dá prazer, que me descansa, que outro dia e que me revitaliza. Você tomava 8 comprimidos? Sim. Alguns deles, esse para dormir, sim, outros para depressão, outros para as questões mais físicas. Não toma nada hoje? Nada. A minha força que tenho, a energia que tenho, quem me conhece até diz que eu sou um bocadinho elétrica, mas sou, vem de uma libertação interior muito grande. Vem de uma luz que eu encontrei, de respostas que eu encontrei na palavra. Nós vimos há pouco na matéria que 1 em cada 3 portugueses, volta disso, depende de algum tipo de ansiolítico, esses remédios. Não tomo nada. O que você diz? Porque tem muitos que estão nos assistindo agora que estão vivendo o drama que você viveu. O que você diz para essa pessoa? Eu digo que eu, tal como eu não conhecia Deus, eu queria, mas eu não lia, eu não conhecia a palavra. E foi a palavra de Deus é libertadora. E foi aí que eu encontrei, efetivamente, o meu equilíbrio e a minha cura interior, porque não foi só a resolução da desarmonia familiar ou a resolução daquele problema que me impedia de fazer a minha vida no dia-a-dia. É todo um equilíbrio, é toda uma harmonia, é toda uma paz interior que eu tenho, que mesmo vivendo o dia-a-dia numa escola com 500 e tal alunos, com muitos problemas que acontecem, não é? Às vezes com miúdos difíceis, com turmas difíceis, porque eu às vezes faço 8 horas, ainda ontem fiz 8 horas disto, não é? Mas eu tenho uma paz interior que me permite resolver as coisas, que me permite ter uma resposta para os problemas, sem que isso me afete. Sem que isso me tire o sono, sem que isso me tire a minha paz. Foi isso que eu encontrei. Eu encontrei a cura interior e encontrei pela palavra. Foi a palavra que me libertou. E a palavra de Deus é libertadora. E se não conhecem, então venham às reuniões de sexta-feira e libertem-se. Entreguem nas mãos de Deus. A gente está se preparando para esse domingo. Essa reunião faz parte da sua vida, a reunião de domingo? Sim, todos os domingos. O que você diz sobre essa reunião de domingo? A reunião de domingo é uma reunião muito forte. Eu não falto. É uma reunião em que nós, desde a família, desde a saúde, desde a palavra, a mensagem que o Espírito Santo nos quer transmitir, e desde a busca, porque no domingo nós fazemos busca do Espírito Santo, é o alimento. Considera essa reunião a principal para você? A que você mais gosta ou tem alguma que você gosta mais? A de quarta-feira para mim também é muito importante, eu não falto. Então, você que está nos assistindo pode já
aproveitar hoje, quarta-feira, para estar numa Universal. A senhora frequenta onde? Samora Correia. Samora Correia. Sabe a morada? Nós temos ali. Rua Clara Passos Esteves, não sei o número. Pronto. Nós vamos colocar ali, para as pessoas que estão nos assistindo, hoje, em uma Universal perto de si, ou você pode se preparar para este domingo. São 7 dias de oração e às 9h30 no domingo você deve estar conosco. Você que está aqui em Lisboa, mais próximo ao Templo Maior, esteja conosco na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do Metro de Chelas. Como você pôde ver, não foi pouco o que Deus fez na vida da dona Célia. Não. E Ele vai fazer também na sua vida uma transformação. Você vai estar junto dessa multidão que todos os domingos comparecem aí no Templo Maior, fica pertinho do Metro de Chelas, aí também ao lado da Mitsubishi, abaixo da Carris, e neste domingo. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Vamos ouvir uma chamada, uma matéria que fala a esse respeito e eu já volto. A oração é uma chave poderosa para conquistar os benefícios da fé. Mas muitas pessoas desistem de orar e a situação piora. Se você está a passar por problemas, é neste momento que a oração deve ser intensificada. Orar continuamente, sem cessar, é o segredo para manter e alimentar os sonhos que a vida anseia. Orar é reconhecer a dependência de Deus e que somente Ele irá responder às suas necessidades. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo encarcerado a igreja se mantinha em constante oração em busca de um livramento. Após a oração, o anjo do Senhor entrou no cárcere, libertou-o das correntes e as portas da cadeia foram abertas. Se você crê neste poder e precisa de respostas, esteja este domingo às 9h30 na concentração de fé e milagres para que as portas sejam abertas na sua vida. Dia da resposta no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Você não pode perder este grande domingo da resposta. 7 dias que culminarão no domingo. São orações contínuas que nós estamos fazendo e você que não ligou ainda, você pode fazê-lo agora. 218368008 ou me envie uma mensagem para o 91-861-7038. A dona Maria Tereza, diretamente de Torres Vedras, está conosco em linha. Senhora Maria Tereza, bom dia. Bom dia, pastor. A senhora também teve depressão? Tive, pastor. Quantos anos? Vários anos. Para aí uns 10 anos, 11 anos, para aí. 10 anos depressiva, é isso? Sim, pastor. Tomava muitos medicamentos? Tomava calmantes para dormir e não dormia. Tomava antidepressivos, porque era uma pessoa muito nervosa. Eu andava na rua muito triste, sempre triste. Mas em casa eu partia tudo, destruía tudo. Então nos conta, quais foram os dramas vivenciados? Como é que foi a sua situação? É porque, portanto, eu fui uma criança feliz, até o momento de namoro. No namoro, eu queria namorar com um rapaz, e os meus pais queriam que eu namorasse com outro. Eu tive de fazer a vontade dos meus pais. E eu não queria casar com essa pessoa porque eu não gostava dela de jeito nenhum. Mas para fazer a vontade dos meus pais, eu casei com ele. Casei com ele no primeiro dia do casamento, à noite na festa. A festa foi feita numa quinta. Eu fugi, vestida de noiva, eu fugi. No meio da quinta eu fugi, tiveram com os convidados a andar à minha procura. Porquê? Porque eu não queria ir para casa. Depois com ele, e foi isso que gerou a depressão na senhora, pronto, dona? E depois tive 9 anos casada. Ao fim de 9 anos, mas aquilo já 9 anos de inferno. A gente não conseguia. Quer dizer, não tinha como dar certo também, né? Ele queria casar, ele foi para a tropa. E eu disse que só casava quando ele viesse da tropa. E ele disse que tinha que ser antes de ir para a tropa, porque quando ele viesse eu já não estava à espera dele. E não.
Pronto, foram 9 anos de inferno. Tivemos um filho e teve que acabar mesmo. Eu me divorciei dele. No fim do divórcio, eu fiquei sozinha. Comecei a ir para as baladas, para a noite, para as bebidas. Então aí foi o caos, porque adoeci e foi e começou a entrar tudo mais forte ainda. Eu adoeci, tive que ir, andei nos médicos e o médico, eu cheguei a um ponto que já não consentia comida no meu estômago. Eu deitava tudo fora, por causa das bebidas que eu ingeria. E muitos medicamentos, eram medicamentos com bebida. O médico chegou a dizer para mim, eu morava na Covilhã na altura, fui da Covilhã para Coimbra, para os médicos. Eles disseram, ou eu largava à noite as bebidas, ou então eu morria depressa. Mas eu desisti, eu deixei porquê? Porque eu não aguentava com tanta dor de estômago. Tudo o que eu comia deitava tudo fora. E eu comecei a acalmar mais. Pronto, andei um ano, para aí um ano. Não conseguia andar mais na noite, nem nessas coisas. Depois tive 11 anos sozinha. E foi nessa situação, Dona Maria Tereza, eu voltei a casar. Dona Maria Tereza, foi nessa situação que a senhora chegou na Igreja Universal? No segundo casamento, eu casei com o homem que eu queria. Já não foi com o homem que os meus pais quiseram. Foi com o homem que eu queria. Casei, o primeiro ano tudo lindamente, felicidade. No fim do ano começou tudo a desabar outra vez. Portanto, o mal estava em mim. No primeiro casamento eram os dois. No segundo casamento o mal estava em mim. Porque era uma pessoa espetacular, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que não me faltava nada, e eu comecei a virar a cabeça outra vez. E então aí ele já não aguentava, porque eu discutia muito, na rua era muito triste, mas em casa eu partia para a violência, partia tudo. E assim, isto não pode continuar, assim não dá. Começámos a falar em divórcio. Aí a coisa já não estava muito bem, o pai dele quis ir para o pé de nós. Então aí eu não tinha privacidade mais nenhuma com ele, porque o pai estava todo dia em casa, o filho quando vinha do trabalho, ele estava todo dia metido no quarto, o pai dele estava todo dia metido no quarto. Quando o filho chegava, saía do quarto e nós já não conseguíamos estar mais os dois. Quer dizer, a senhora... Pronto, foi piorando. A senhora não foi feliz no primeiro relacionamento, não foi feliz no segundo relacionamento, e foi assim que a senhora chegou na Igreja Universal? E foi assim, depois eu ouvi, eu como já estava tão desanimada, eu chorava muito já, porque assim, não pode ser o primeiro... Como é que a senhora tomou conhecimento da Igreja, Dona Maria? Como? Como é que a senhora tomou conhecimento da Igreja? Através da rádio. E a senhora vindo para a igreja, as coisas começaram a mudar. Como é que está hoje a vida da senhora? Hoje a minha vida está uma maravilha, graças a Deus. Graças a Deus é uma maravilha. Eu não sou mais triste, não tenho mais depressão. Tudo na boa, tudo muito bem. O casamento mudou também? Eu hoje posso dizer, o Deus que eu conheci na Igreja Universal, eu não falto à quarta, eu não falto à sexta, eu não falto ao domingo. O Deus que eu conheci na Igreja Universal me devolveu a vida que eu não tinha. A produção está me avisando aqui que a senhora tentou se enforcar, foi isso mesmo? Foi com uma corda, eu punha uma faca na barriga, só que eu nunca não tive a coragem, nunca tive a coragem. Mas tinha perdido completamente o gosto de viver, né? Deus mudou era uma voz, o relacionamento da senhora. Hoje a senhora é feliz? Hoje sou feliz, graças a Deus. Eu não tenho pressão, não tenho problema nenhum, graças a Deus. E a família, como é que está, Dona Maria? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Muito bem. Este domingo a senhora vai estar em qual Universal? Torres Vedras. Sabe a morada?
A morada da igreja. É? Morada Está da igreja. aí. Fernando Vicente, 28, no edifício São Paulo, né? 28, edifício São Paulo, Bloco D. bloco Muito bem. D. Então, quem quiser conhecer pessoalmente a senhora, domingo às 9h30, a senhora vai estar aí em Torres Vedras, certo? Exatamente, exatamente. Muito bem. Eu agradeço o seu testemunho. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer a oração. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, tá bem? Ok, obrigado, pastor. Tá Obrigado, aí. bom dia. Mais de 10 anos de depressão, ela venceu. Quais os problemas que você quer vencer? O segredo é a fé. E o elo que nos liga a Deus se chama oração. A oração é o elo que nos liga a Deus. O católico ora, o espírita ora, o muçulmano ora, o judeu ora. Toda pessoa que crê em Deus, em uma divindade, num ser superior, como você quiser dizer, uma das formas da pessoa se conectar a Deus é por meio da oração. E a oração tem que ser algo sincero, que vem de dentro. Não uma oração repetida, algo repetitivo. Não que você não possa fazer. Como eu disse, cada pessoa tem a sua forma de orar. Mas a oração que mais liberta é aquela oração que você fala para Deus o que vai na alma. E eu convido você a fazer uma oração esta semana. Todos os dias, pelo menos 3 orações por dia. Nós estamos em 7 dias de orações. Se você não se incluiu ainda na oração, ligue agora para o 21-836-8008 ou para o 91-861-7038 e coloque o seu nome. Se inclua na oração. Domingo, às 9h30, nós teremos este grande dia especial. Inclusive, temos uma matéria que fala sobre o domingo. Nós vamos acompanhar agora. E que você não perca esta oportunidade, porque você vai se conectar à fonte da vida, a Deus, e Deus certamente ele vai transformar todo o seu ser. Domingo, o dia em que se prioriza a fé, em que se reúne a família e se ouve a palavra num clamor absoluto, numa oração para a união familiar que tem transformado tantas vidas. Tinha dificuldades financeiras, tenho 3 filhos, não é? E, consequentemente, isso na vida sentimental também não corre muito bem, porque se há falta de dinheiro, começa a haver falta de tudo, não é? Então corria muito mal, porque cheguei com muitas dívidas e não vivíamos bem mesmo. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma pessoa triste, vazia, tinha problemas espirituais, eu tinha pensamento de suicídio, tinha insónias, sofria de depressão, por isso é que eu não me dava bem com o meu marido, porque realmente todos esses problemas vieram a afetar também, não é? Porque meus pais se separaram e então isso para mim me afetou muito. Chorava muito, tinha muita angústia, não tinha vontade para fazer nada, chorava muito e era horrível, não tinha paz, não tinha nada, não tinha vontade de viver. Sofri de depressão durante muitos anos, desde os 2 anos, ainda não tinha 2 anos de idade, após a morte da minha mãe. Tornei-me, embora muito pequenina, a isolar-me. Não aceitava ninguém, não aceitava as outras pessoas, isolava-me, ficava num canto. Tornei-me também muito nervosa, ansiosa. Tentei o suicídio aos 17 anos. Depois casei, o casamento não deu certo, piorou. Foi uma relação que não deu certo, então só piorou, ao ponto de eu muitas vezes, depois que os meus filhos não tinha, quando eles eram pequeninos, sim, tinha paciência para eles, dava-lhes todo o amor e carinho, mas quando eles entraram naquela fase que também precisavam mais da minha atenção e eu estava mal, como eu estava muito mal, eu gritava muito com eles. A bênção acontece na vida daqueles que tomam a escolha de estar presente neste momento único e sublime, reservado aos que desejam um verdadeiro encontro com Deus. A minha vida financeira começou a evoluir, comecei a conquistar, comecei a ganhar muito mais do que ganhava naquela altura, porque comecei a fazer os meus votos. Hoje temos paz, temos alegria, somos unidos e está uma bênção. O Espírito Santo para mim representa absolutamente tudo. Porquê? Porque não sei viver sem Deus, não sei viver sem o Espírito Santo. Ao domingo eu participo porque realmente eu tenho que participar mesmo,
porque é a paz, a força, nós somos mais determinados, tudo isso faz muita falta ao domingo, sim. A importância de participar aos domingos é a renovação, o carregamento, vamos lá assim, das baterias, para levarmos uma semana com paz, com tranquilidade e com fé. Aos poucos começou a minha vida realmente a mudar. Eu comecei a ter alegria, comecei a saber dominar os meus sentimentos, aprendi como dominar os meus sentimentos, as situações. Depois que se recebe o Espírito Santo, realmente nós vemos tudo de maneira diferente e temos coragem de fazer coisas que nós não tínhamos. E hoje tenho domínio próprio, vejo os resultados. Esta concentração de fé e milagres é uma bênção e ao domingo venho carregar as baterias para uma nova semana. E qual é que é o momento da reunião que a senhora mais gosta? Da busca do Espírito Santo. Porque é aí que recebemos a força. Às vezes passamos uma situação durante a semana que nos deixa mais para baixo. Saio daqui com força para enfrentar uma semana com uma força como se tivesse 20 anos. Inúmeras pessoas preenchem sobretudo o interior com uma força inigualável, carregados de determinação, fé e coragem para mais uma semana. Concentração de Fé e Milagres, domingo às 9h30 no Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Nós vamos agora fazer uma das orações que estamos fazendo esta semana. Esta semana tem sido muito especial. Sobretudo, se você não tem o hábito de fazer orações, experimente. A senhora se lembra das primeiras orações que a senhora fez em casa, sozinha? Lembro, sim. Já tinha o hábito de orar ou não? Não. Curiosamente, eu dormia com a Bíblia. Eu levava a Bíblia para a minha mesa de cabeceira. Já tinha uma Bíblia? Eu tinha uma Bíblia. Dormia com ela, mas não lia. Exatamente. Eu levava a Bíblia para a mesa de cabeceira e dormia com a Bíblia. Eu dormia agarrada à Bíblia, mas eu não abria a Bíblia e não lia a Bíblia. Que coisa, né? É verdade. Quer dizer, Deus já tinha um plano na vida da senhora. É verdade. As primeiras orações, lembra delas? Lembro, sim. Lembro. Ficava um bocadinho inibida? Como é que era? Não, eu não ficava inibida. Eu quando oro a Deus, eu oro abertamente. Sim, mas no início também a senhora se sentia totalmente à vontade ou ficava pensando assim, como é que eu devo orar? Como é que eu devo falar? Sim, mas uma coisa que nós também, uma das orientações que nós também trazíamos das reuniões, não é? É que nós, para falarmos com Deus, não temos que tirar um curso, tirar um doutoramento. Nós temos que ser sinceros. É isso aí. E eu, quando orava, eu era sincera. Muito bem. Eu dizia a Deus o que sentia naquela altura, o que precisava. Pedia, outras vezes, agradecia. Então, a senhora vai me ajudar agora a orar por todas as pessoas que estão nos assistindo. Pega aí o seu copo com água. Se você puder preparar um copo com água também, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, como é bom ver pessoas como a Dona Célia, a Dona Maria, Tereza lá de Torres Vedras e tantas pessoas que o Senhor tem transformado a vida delas. O que nos entristece é saber que grande parte da população tem estado prisioneira, escrava, acorrentada aos mesmos problemas que fizeram parte do passado desses testemunhos. Mas através da fé e com toda a sinceridade que há na nossa alma, nós te pedimos, toca nessas vidas. Independente da religião, dos erros ou acertos que esta pessoa tenha cometido na vida, envia agora os teus anjos, anjos fortes, para libertar de todas as cadeias e correntes que têm aprisionado a alma desta pessoa. E que o Senhor retire toda angústia, todo medo, que o Senhor retire do corpo toda a dor, todo o sofrimento. Se há pessoas que estão como a Dona Maria Tereza, pensando em se enforcar, dar cabo da própria vida, que seja arrancado agora esse espírito de morte
e que esta pessoa seja completamente liberta, livre pelo teu poder. Que ao beber desta água, como o Senhor disse, eu sou a água da vida, ela receba vida, a vida que vem do Senhor, e que ela encontre a mesma força que a Dona Célia e tantas outras pessoas encontraram para chegar na tua casa. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam que assim seja, beba desta água e receba a força de Deus. E que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua família, que esteja em todos os seus caminhos. Nós estamos chegando ao término do nosso programa hoje. Você pratique a oração, pratique a fé. Se você tem a Bíblia em casa, leia a Bíblia. Eu sugiro você ler este capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, sobre o propósito que Pedro estava na prisão, Deus enviou o anjo, libertou. Mas não só, procura ler os evangelhos, a vida do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os salmos também vai fazer muito bem para a sua alma, os provérbios vai te ensinar a sabedoria da vida. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Invista na sua fé. E uma coisa que me chamou a atenção, que a senhora disse, que eu não entrei em detalhes, mas eu reparei, que a senhora esperou esgotar todas as hipóteses. Só quando o médico quis reiniciar o processo, quer dizer, a senhora esgotou todas as hipóteses. Esgotei todas e aí as depois hipóteses. disse, eu não tenho nada a perder, eu vou lá. Eu não tenho nada a perder. Quer dizer, a senhora só tinha a ganhar. Exatamente. E você só tem a ganhar. Neste domingo, às 9h30, no nosso Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do Metro de Chelas. Você vai chegar, você vai participar conosco e a sua vida vai mudar. A Dona Célia, em 2 reuniões que ela participou, a vida dela mudou. Ela retornou ao trabalho, ela voltou a ter uma vida normal. E neste domingo você vai ter a grande resposta que você precisa para a sua vida. Obrigado, Dona Célia. Obrigado a todos pela audiência. Um forte abraço e até a próxima.